Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tech Talk, nessa 16ª edição. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu vou bater um papo aqui com a Simone Visani, que é presidente da Sou Segura, que é uma iniciativa, né, que a gente patrocina também pela Tex e que a gente gosta bastante. Eu conheci com esse nome, né? A Simone vai contar um pouquinho mais pra gente, mas eu conheci no ano passado, mas achei incrível já várias das ações. Tudo bom, Simone? Tudo bem, Emir? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo, obrigado por topar esse convite. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui, fazendo parte desse bate-papo muito bacana que a Tech Talk aí promove, o Tech Talk. Isso, obrigado, viu? Obrigado a você. Deixa eu contar um pouquinho aqui sobre a Simone. Eu falei, né, que ela é presidente da Sou Segura. A gente vai conversar bastante sobre a Sou Segura. Ela é professora pós-graduada e de ensino técnico da ANS desde 2006. Vice-presidente e fundadora da AMMS, que é a antiga... Ela ainda existe? A associação ela ainda tem esse nome na razão social, né? Perfeito. A sigla que a gente usava era a AMBS, Associação das Mulheres do Mercado de Seguros. E aí, na pandemia, a gente fez o rebranding, transformando a AMBS em Sou Segura como uma causa da equidade de gênero no mercado de seguros. Extremamente importante. A Simone também é palestrante, coautora do livro Mulheres no Seguro, que conta a história de 30 mulheres, histórias incríveis de 30 mulheres que fazem parte da nossa indústria. Formada em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e muitas outras coisas aqui, especialista em Direito de Seguro. Mas vamos para o nosso papo. Simone, conta um pouquinho. A gente fala várias vezes, né? Eu já comentei aqui, a gente escuta bastante no mercado. Fala, se você entrar no mercado de seguro, você não sai mais. E ninguém bota muita fé até entrar. Então, como que você foi parar no mercado de seguros? Como que você começou sua carreira nessa indústria? Então, Emir, eu comecei em 1992, faz um tempinho, né? E eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, numa seguradora bem grande, na área de automóvel. Então, eu fui direto para a matriz, na diretoria técnica. E foi muito interessante porque foi o meu primeiro trabalho corporativo, né? Até então, eu sou de Petrópolis, trabalhava no cartório, dentro do fórum, né, da cidade. E aí a gente, num dado momento da vida, quer fazer mudanças. Eu sou super interessada em aprender mais e sempre. E acabei entrando num processo seletivo e fui chamada para essa seguradora. Então foi a minha imersão no seguro, porque eu nunca mais saí de fato. E foi sua mudança de Petrópolis para o Rio? Para o Rio. E nunca larguei, né, Petrópolis. Fim de semana, né? A gente ficava durante a semana no Rio e num dado momento eu voltei a subir e descer. É difícil largar aquele clima ameno, né? Então, a cidade natal, enfim, família, parentes, todo mundo por lá, mãe, né? Então, acabava que essa relação se perpetuava ainda e vindo de vez em quando, né? Sim. E ainda melhor, né? Ir visitar é ainda melhor, né? Tendo as experiências dos dois lugares, né? É verdade. Então, eu comecei a trabalhar nessa seguradora. Foi uma experiência corporativa muito bacana, minha primeira experiência, como eu falei. E parti para corretora de seguros. Dali eu já fui gerenciar uma corretora, muito jovem ainda, né? Eu diria que aos 19 anos eu já estava assumindo uma gerência. Caramba. Dentro de uma corretora. Ali assumi agências de banco, rede de agências. E comecei a ter uma relação com todos os ramos praticamente de seguros, né? Embora o automóvel seja aí um líder, né? Especialmente naquela época, todo mundo era preocupado em segurar só o automóvel. Mas eu acabei lidando com todos os ramos, saindo ali da diretoria de auto dessa seguradora. Naquele momento, nessa diretoria de auto, já tinham muitas mulheres? As mulheres, elas Porque era uma diretoria técnica, né? Sim, as mulheres ocupam os cargos normalmente muito de apoio, né? Toda chefia, raramente você via uma chefe mulher. Tipo, na mesma proporção que está o nosso mercado, né? Uma a cada 4 homens e diretoria para cima, superintendência para cima, sempre homens. Sim, né? Sim. Então não era assim uma inspiração para quem era jovem e estava começando. Mas na corretagem, ao contrário, eu já senti um pouco mais de porta aberta, né? Então, eu aprendi muito, foi muito bacana. E depois eu ingressei, dali eu fui para uma outra seguradora e assumi cargo de liderança, criei regional
e fui avançando até o grande risco, troquei algumas vezes, fiz algumas transições de seguradora e aprendi aí desde o massificado aos grandes riscos, inclusive o resseguro, Caramba, e que legal. ocupando cargos de liderança e gestão. Tá. E aí nasce, num dado momento, um convite para fazer parte do Clube das Luluzinhas Executivas de Seguros do Rio de Janeiro. Então, imagine que o berço do seguro era na cidade do Rio de Janeiro e não em São Paulo, como hoje se configura. Sim. Então, eu acabei sendo convidada pela Berenice Areias para fazer parte do conselho em 2001. Veja quanto tempo tem isso, né? E a gente se reunia em pequenos almoços, um grupo de mulheres, cada uma pagava o seu e trocava ali aprendizado, experiência, fazia o networking. Uhum. E acabava também se integrando com os homens, não ali nos nossos assuntos, mas a gente ia para happy hour, enfim, a gente tinha um compromisso de estarmos sempre juntas e trocar experiências profissionais. Então, naquela ocasião, eu fiquei extremamente encantada com essa rede de amigas, né? Porque a gente tinha aquela imagem de que as mulheres concorriam entre si, que não podiam ser amigas, elas acabavam demorando tanto para ocupar um espaço, chegar lá no topo, que elas acabavam se isolando ali naquela liderança e acabavam não trocando conhecimentos com outros colegas. Interessante. E a gente quebrava esse mito, né? A gente conseguia ser amigas e estávamos juntas de verdade. E eventos em casa, ora era na casa de um, ora na casa de outro. E uma coisa bem interessante de ser passada adiante, né? As mulheres precisavam dessa sororidade. Uhum. Então, eu fiquei muito encantada, muito jovem ainda, cheia de ideias. Aí tive ali alguns momentos de vamos levar isso para mais pessoas, para mais mulheres, esse clube, né, que era informal. E aí, então, em 2004, a gente criou o site, eu idealizei esse site, já criamos muitas coisas que hoje ainda estão aplicadas na Sou Segura, perdão, e a gente acabou colocando mais eventos no ar, né, trazendo mais patrocinadoras, instituições. Então, imagina que os patrocínios eram feitos no meu CPF, coisa que é impossível nos dias de hoje. Sim, sim. Até que chegou um momento aí, que foi em 2018, que a gente formaliza esse trabalho que estava ali, muitas pessoas já desistindo, muitas mulheres, cada uma indo para um lado, mudaram de país, enfim, eu falei, não vamos deixar todo esse trabalho em vão. Vamos, é a hora de falar, as empresas querem ouvir, as políticas e ações precisam ser implementadas, vamos nos formalizar. E havia uma resistência, essa ideia já era muito antiga que eu tinha da gente se formalizar e ser realmente uma instituição mais formal, né? E a gente acabou implementando isso em 2018, que começou em 2017 ali, como que ia ser. E foi quando, então, a gente cria aí a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros, num primeiro momento com o nosso próprio dinheiro e de algumas fundadoras que se juntaram com a gente. E para, então, se lançar no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. E eu já estava vindo morar em São Paulo. A Margot Black estava se aposentando da Suisse Re, já tinha se aposentado, na verdade. Tá. E eu a convidei, então, para ser a primeira presidente nos primeiros anos de mandato aí dessa Legal. associação. E aí, já como Sou Segura... E aí já tinha como objetivo ser nacional. Já Sim. não era mais só Rio de Janeiro, né? Sim, desde 2004, na verdade, a gente já... quando eu lanço lá o site, que tem essa ideia, e elas aprovaram, né, da gente ter mais visibilidade, a gente já retira o nome do Clube das Luluzinhas Executivas de Seguros do Rio de Janeiro. A gente tira o Rio de Janeiro. Tá. Então, ele vira Clube das Luluzinhas Executivas de Seguros. E a gente começa, então, com a ideia de abrangência nacional, que naquela época não foi muito para frente, porque tudo era físico, né? O deslocamento era caro, os patrocínios eram poucos, e a gente acabava se limitando ali ao Rio de Janeiro, pouquíssimos eventos em São Paulo. Uhum. E sempre tinha esse pedido de replicar, de trazer, então foi por aí. E aconteceu efetivamente
com a AMES e a Sou Segura. Exato. Aí com a AMES a gente começou fazendo eventos presenciais no Rio e repetíamos em São Paulo, ora em São Paulo, ora no Rio. E a gente já tinha essa ideia de se lançar aí para o mundo digital, né? Uhum. E com a pandemia não foi diferente. Se pensar que em março de 2020 a gente fez o primeiro e único evento físico, né? E a gente se lançou em 2018 e fazendo os eventos somente em 2019, né? Então, assim, foi muito efêmera, né? Essa passagem teve que ser rápida para o mundo digital. E aí a gente se lançou em todos os canais digitais e inclusive o rebranding, dando name e nova marca para a causa Sou Segura. E isso foi em 2021, já na minha gestão. Então, foi assim, eu me tornei presidente naturalmente, como sucessora da Margot Black, de quem eu já era vice. Uhum. E, além da idealização, né, eu ter feito a idealização, eu também fui uma das cofundadoras, com muitas das conselheiras que já faziam parte e outras novas apoiadoras que abraçaram essa causa junto com a gente. Muito legal. E ficou incrível o nome. Eu gostei muito. Eu conheci como Sou Segura e a marca, enfim, toda a identidade de vocês é muito bonito. E eu acho que transmite muito bem. Agora, eu ia falar, transmite muito bem, ia falar o quê, né? Conta pra gente, assim, o que é a Sou Segura? Qual que é qual que é o objetivo, né? O que vocês buscam com a Sou Segura e como que os patrocinadores ou como que esses eventos ajudam a promover essa causa? Então, a Sou Segura, ela representa as mulheres do mercado, né? Que a gente sabe aí que falta uma representatividade maior nos altos cargos de gestão Sim. e estratégicos das empresas. Muitas mulheres no mercado, mas poucas nesses cargos, né? Exato. Se a gente falar aí do último estudo da Escola de Negócios Seguros, de 2018, Uhum. a gente já era 55% das mulheres do mercado, né? E 1 a cada 3 ocupava aí cargo de gerência e coordenação, ou seja, de executiva. Porém, no alto escalão das empresas, a gente está subrepresentada. Se pegar o relatório de sustentabilidade da CNSEG, por exemplo, agora de 2020, já refletindo um pouco mais a pandemia, a gente tem aí 22,8% de mulheres na diretoria em seguradora, né? E 13% em conselho. Né? CEO aí a gente vai falar de 10% para menos. Então é uma subrepresentação, Sim. Tendo em vista que a proporção é muito maior. Então, nascendo aí dessa ideia do networking que a gente já exercia, trocando conhecimento, trazendo aí a sororidade, essa irmandade entre as mulheres, a não competição entre elas e o acolhimento, uma das grandes ideias, o networking entre homens e mulheres, trazendo os homens aos eventos, para discutir conosco, envolver as altas lideranças das empresas, porque a gente sabe que as empresas, para que promovam as ações, a gente precisa estar falando com os CEOs, com o alto escalão, para que seja top-down, para que sejam implementadas políticas, ações que vão reverberar na equidade de gênero, aí, no mínimo uns 50% a 50%. Sim. Não é um trabalho que é fácil, né? É uma mudança cultural, a gente tem um legado patriarcal imenso, e que se repete, inclusive, em nós mulheres. Nós mesmas temos vieses a serem rompidos e quebrados. Além dos homens, né? Então, veio dessa necessidade, né? De sermos mais amigas, de levarmos conhecimento umas para as outras. Somos ultra qualificadas, 60% mais do que os homens. Então, o que falta para a gente? Essa é a reflexão. Faltava essa união, faltava unir-se ao mercado também, se relacionar, porque as mulheres ficam mais prejudicadas nesse relacionamento, desde ir a um evento depois do expediente, a questão da falta de divisão de responsabilidades em casa com os filhos, com os idosos, porque a gente tem aí várias gerações, e inclusive a geração que a gente chama de sanduíche, que é aquela mulher que vai cuidar da criança e dos pais. Né? Então, isso tudo pesa e torna desigual essa competição entre homens e mulheres. Acaba que os homens ocupam esses espaços naturalmente, pelo fato de ser cultural. Os homens eram criados para serem os provedores dentro de uma caixa e as mulheres para cuidar basicamente da casa e de ter profissões de apoio, enfim. Mudar toda essa cultura, mostrar essas mulheres do mercado que estão ultra preparadas, preparar as que estão começando,
inspirar essas mulheres, dar visibilidade para elas. As mulheres têm muito problema com a autoexposição, quer dizer, elas têm vergonha, não foram acostumadas a mostrar o seu trabalho, elas esperam ser reconhecidas e, a partir disso, elas ficam ali, às vezes, achatadas, né? Não levantam a mão diante de uma oportunidade e precisam estar preparadas para esse momento de levantar a mão quando elas querem. Descortinar se, de fato, elas querem ser diretoras, chegar ao C-Level, serem promovidas, descortina, porque, no fundo, todo mundo trabalha para ter reconhecimento. E aí, sim, levantar a mão. O lugar da mulher é onde ela quiser. Inclusive, se ela quiser ser dona de casa e apenas cuidar dos filhos, nenhum problema nisso. É uma tarefa super difícil, cada vez mais difícil. Muito. Mas que precisa dividir isso com os homens para que ela, em optando ter uma carreira, que ela tenha igualdade de oportunidades. Então, basicamente, é isso. Aí nasce para proporcionar uma série de benefícios, dentre eles essa grande rede de acolhimento, com mentorias, aproximando do mercado, dando espaço de fala, de voz, para que a mulher possa aí aceitar esse desafio de ocupar todos os espaços. Fantástico. Assim, eu tive o privilégio de... Minha filha nasceu em abril de 2020. Então, é a minha primeira filha, né? Então, eu me tornei pai no meio da pandemia. Então, eu pude ficar em casa, o que não... Em épocas normais, isso não aconteceria. Você está falando sobre a dificuldade, o trabalho que é. É um absurdo. Eu não tinha a menor ideia, de verdade. Então, hoje em dia mesmo, quando eu vejo pessoas do time, ou mesmo de outras empresas que passam pela maternidade, assim, é absolutamente desigual o processo inteiro. E o pós também porque normalmente recai sobre a mulher. Ah, não, tem que buscar, tem que ir para o médico, tem que ir para não sei o quê, e normalmente acontecia isso. Aqui na Tex a gente tem conversado para tentar apoiar e, de alguma forma, poder contribuir para isso, mas eu acho que parte do que você colocou, assim, de primeiro cair uma grande ficha. Primeiro você tem que ter a consciência disso. Então, o meu episódio que eu tive mais consciência disso foi esse, mas ouvindo você aqui, eu acho que faz ainda mais sentido. Existem vários... Normalmente, o que eu vejo, né, até com algumas pessoas que eu já conversei no mercado, falam assim, não, mas tem as oportunidades. É porque não aconteceu. É porque não... Mas não é isso, né? Precisam ser ações de afirmação, né? Você precisa colocar alguém, você precisa buscar alguém para que ocupe essa posição de fato. Alguém que queira, claro, mas colocar essa oportunidade. O que para a gente na Tex tem sido um aprendizado. A Tex era uma empresa que tinha 20%, 10% de mulheres há 8, 9 anos atrás. Era só desenvolvedor, só homem. Então, tinham muito poucas mulheres. Hoje em dia tem desenvolvedoras, tem QA, mulher, dados, toda a parte de tecnologia e também outras áreas. Se eu não me engano, a gente chegou hoje em dia, 46% mulheres dentro do time. Mas é necessário, para quem entende ou vê que essas ações são só para ter um número ali, é porque não passou por essa experiência. Porque a diferença no time, a diferença na empresa, no produto, no resultado, no dia a dia, é absurda. Então, ter essa pluralidade também no comando da companhia, né, das empresas, faz uma diferença brutal, né? Quais são as ações afirmativas que uma corretora, que às vezes não tem uma estrutura, né, como uma seguradora, que pode mudar um processo seletivo, criar um processo de trainee, como a gente vê grandes varejistas que fizeram por vários motivos, mas como que uma corretora, por exemplo, pode implementar ações afirmativas para buscar essa equidade? Você falou algumas coisas aí importantes que precisam ser perpassadas, né, ou pré-questionadas antes. É o empoderamento feminino, né, como você falou, é a sociedade, as empresas, a própria mulher precisa se autoempoderar, os homens precisam empoderar essas mulheres. A maioria das mulheres não gostam dessa palavra empoderar, né? Elas associam a movimentos extremos feministas. Então é preciso entender essa história, né? O feminismo, na verdade, foram movimentos que trouxeram melhoria nas condições de trabalho, dos nossos direitos
E nós devemos muito às mulheres que nos antecederam. Então, é preciso compreender essas diferenças, né? Então, muitas associam o empoderamento feminino a movimentos de extremos. Não é o caso. O empoderar é delegar o poder, né? A afirmação, é dar a oportunidade, é fazer com que a mulher enxergue a sua própria força. Isso é um trabalho em conjunto. Então, as mulheres, elas precisam, claro, as empresas precisam promover as ações afirmativas, mas passa por uma consciência própria também da mulher. O eu quero, eu posso. Não importa o quanto pouco de conhecimento eu acho que eu tenho, você vai se surpreender, e eu estou falando para as mulheres que estão nos vendo, do quanto você já sabe. São os números que não mentem, né? As mulheres têm uma mania de perfeccionismo. Sim. E não se permitem ser imperfeitas e acabam detalhistas ao extremo, né? Trazendo aí uma dificuldade de acreditar em si mesmas. Até porque se elas não tinham nem oportunidade no mercado de trabalho, nós estamos falando aí de um tempo tão recente, nem direito ao voto, imagina o que isso causou também na autoestima. Então, a autoafirmação do eu posso, eu quero, eu vou, e correr atrás também das suas oportunidades. Capacitadas, sempre elas têm que estar, mas não é hoje um número que está em déficit em relação aos homens. O que precisa é realmente as empresas promoverem as ações, as próprias corretoras estarem sempre capacitadas nos ramos, consultoras, ser sempre um pouco mais do que se espera da média geral. Mas o que eu penso é que vocês vão se surpreender aí quando contratarem uma mulher. Então, elas precisam empoderar isso, contratar mulheres, dar oportunidade para as mulheres no topo, dar oportunidade de ascensão de carreira para essas mulheres, diminuir essas barreiras entre a maternidade e a carreira. E aí existem muitas ações. E começa em casa com a educação das filhas e dos filhos, né? Repensar esse modelo de criação, não limitar as profissões das meninas. Então, o empoderamento ele passa por uma série de ações que é em conjunto, né? Então, o conselho que eu dou vai, se atira e você vai se surpreender. E é claro, apesar do medo, né? Que a gente sabe que a autoestima e a autoconfiança, ela vai sendo resgatada na medida em que você vai vendo a assertividade. Mas permitir-se ser imperfeita. Acho que a mulher, ela precisa muito dessa quebra desse paradigma. E ela vai muito longe. E o que a Sou Segura tenta promover é exatamente o despertar dessas habilidades, dessas capacidades, dessa complementariedade que as mulheres têm em relação aos homens e em relação umas às outras. E aí você falou de representatividade. De fato, se você não tem no board mulheres, né, e elas são 55%, é claro que isso vai impactar no produto final. Isso vai impactar no consumidor. Lembrando que o número 1 de uma empresa não é o CEO, é o cliente. Então, se você não atender a essa clientela, ela vai se ver frustrada, ela não vai estar consumindo. Seja porque você não apoia, porque você não tem mulheres no comando. E aí, quando a gente está falando de mulheres, a gente está falando de vários recortes. Nós temos aí uma interseccionalidade, né? Temos mulheres LGBT, mulheres jovens com muita dificuldade de ingresso no nosso mercado seguro, que é um mercado pouco atraente aos jovens. Sim. Estamos falando de mulheres 50+, com muita experiência para agregar, que ficam de fora do mercado. Estamos falando de deficientes físicos, estamos falando de refugiadas. É um universo muito grande quando a gente fala de uma equidade plena. Então, ter diversidade no board traz toda essa sustentabilidade vital para as empresas hoje. Hoje é uma questão de ESG, né? Dentro do social aí, quem não está voltada para essas políticas, a empresa que não vê que isso é necessário, realmente pode ficar de fora do mercado. Então, mulheres, exemplo, brancas e negras somam aí 30% a mais de lucratividade no final. Então, além de ser a questão da justiça social, você vai estar olhando aí para os negócios em si, para o resultado final. Seja qual for o seu motivo, né? Se você quiser ser o mais egoísta de todos, mesmo assim, faz sentido você mudar, Exato, né? Não faz sentido não ter essa equidade, né? Bom seria que não precisássemos estar falando disso, que já estivesse sanado, né? Sim. Mas em relação à tecnologia, né? E você falou que tem aí 43% de... 46%. 46%.
é realmente incrível, é um feito, eu considero um feito na tecnologia e na inovação em geral, né? Então, igualmente há um déficit, devido às crenças limitantes que são impostas às mulheres. Mulher não pode ter profissão de homem, mulher não pode estar na tecnologia, mulher não pode estar na engenharia, mulher não nasceu para... né? Então, é quebrar esses vieses. Veja o que isso causou. Hoje nós estamos dependentes da tecnologia. As ferramentas sempre estiveram ali, mas estão mais visíveis do que nunca na pandemia, né? É uma ferramenta importante para que a mulher também possa trabalhar de casa e os homens também, para que eles tenham uma paternidade mais ativa. Isso aí. Viu-se que a produção aumenta, a entrega é fantástica quando consegue aliar aí o home office e o horário alternativo ou o modelo híbrido, que já era uma luta das mulheres para que elas pudessem participar das reuniões nas escolas, pudessem levar os filhos aos médicos. Enfim, a mulher precisa dessa alternativa, porque ainda que os homens participem, nós temos aí mães solteiras, um número muito grande, em torno de 34%. Temos as mulheres divorciadas ou viúvas, temos mulheres chefes de família na monta de 45%, no nosso mercado em torno de 43%. Então, Caramba. fatalmente pesa sobre elas as tarefas em casa. Pesa bem mais sobre elas. E elas precisam ter todo esse apoio, esse aparato, essas ferramentas que a tecnologia pode proporcionar, os sistemas, enfim, as APIs, toda a inovação. E não é diferente, né? As mulheres não recebem investimentos. Você vê, de todas as startups, 90% das startups que recebem investimentos, ou mais até, só 1% é que mulheres fundam. Então, esse déficit na tecnologia é muito grande, né? Eu tenho aqui mais números, eu posso falar um pouquinho mais à frente. Trouxe aqui para o nosso bate-papo. Mas, assim, na tecnologia isso traz um prejuízo. Então, veja só agora o quanto a mulher precisa correr atrás, precisa ter a coragem para ingressar numa faculdade. Sim. Ela vai estar sempre correndo atrás de algo que deixou de ser oportunizado para ela por crenças limitantes. Porque lá na criação, lá na cultura, o legado já era esse. Você não pode, você não deve, e ela não se sentia capaz. Sim. Então, quero dar os parabéns aí à TEX, porque é um número muito próximo já do Equal, né? Então, não por isso eu acho que as mulheres precisam, de fato, criar suas filhas sem essas limitações, e os homens também. Porque o futuro restará prejudicado se as mulheres não ingressarem nessas profissões ditas masculinas. Sim. E lugar de mulher, como eu te disse, é onde ela quiser. Onde ela quiser. Sem a menor dúvida, e assim, aí para não fazer, para a gente melhorar para o nosso próximo papo, tá? Para eu ter um pênalti para pagar para o nosso próximo papo. Na faixa de gestão para C-Level, cai bastante esse número nosso. Então, é o ponto que a gente precisa melhorar, e a aproximação, né, o trabalho junto com a Sou Segura também tem por objetivo que a gente consiga fazer isso. E divido com você um pouco do que você falou, Simone, que acontece também porque algumas mulheres muito capazes que a gente tem no time, às vezes não se sentem ou não se percebem tão capazes. Então tem esse trabalho, e eu acho que a rede de apoio da Sou Segura pode ajudar muito outras pessoas para isso. Agora, como que eu, mulher, como que alguém do mercado de seguros faz para fazer parte da Sou Segura? Como que eu posso ser um afiliado ou fazer parte dessa rede de apoio? Quais os produtos ou como que isso pode acontecer? Então, a Sou Segura, ela ainda é uma associação de gênero, né? Tá. Então, para que você seja uma associada, né? A necessidade realmente é de gênero mulher. E não importa qual mulher, em que recorte essa mulher esteja, né? A LGBT, enfim, qualquer mulher que seja do nosso setor, né? O nosso setor, ele envolve não só a indústria, que são as seguradoras, como envolve os demais players, os prestadores de serviço, as corretoras de seguro, de resseguro, as próprias resseguradoras. Então, reguladoras, né, de sinistro, empresas de inspeção, que é o que faz com que esse mercado, escritórios de advocacia, né, como o meu, que faz com que esse mercado efetivamente entregue, né, os seus resultados. Então, dentro desse aparato, basta que você seja mulher, associe-se, né? Vai lá no nosso site, sousegura.org.br,
A associação anual é R$ 290, e ainda parcelamos, então é pouco menos que um ticket aí, um ticket de metrô, enfim, por dia. E tem aí os descontos das patrocinadoras, né? Então, por exemplo, a Tex é uma patrocinadora, todas as colaboradoras vão ter lá o desconto que está lá no nosso site, basta se inscrever com e-mail corporativo. Como os homens apoiam essa causa? Através das suas empresas, patrocinando essa causa, né? E divulgando esse trabalho dentro das empresas, conversando com a gente sobre essas ações. Nós temos também o Comitê dos Homens, o Juntos por Elas, que é um comitê que aproxima os homens da gente para que a gente possa quebrar esses vieses e discutir mais claramente um pouco do que é essa conscientização e também partirem para as ações e serem multiplicadores da causa dentro e fora das suas empresas. E a gente está criando aí a figura dos aliados, né? Que não é como a associada, porque o nosso trabalho é direcionado para as mulheres. Tá. Mas é aquele que quer fazer parte, chegar um pouco mais perto da causa, a gente está aí prevendo em breve esse lançamento que vai lá no site e se alia também à causa. Mas a gente já recebe esse apoio dos homens, né? Nos nossos eventos, todos os nossos eventos são abertos aos homens, e eles discutem, eles querendo entender esse nosso universo, porque é com eles também que a gente precisa conversar e muito, porque são eles a darem as oportunidades, né? E são eles que precisam também mudar o mindset, além de nós mulheres. Então, para se associar, é desse modelo. E a gente oferece aí alguns benefícios para as nossas associadas que são exclusivos, né? Então, a mentoria, que é um programa que elas se aproximam de mentores e mentoras do mercado, né? A gente vai para o 4º ciclo no 2º semestre. Então, a gente vai ter aí uma turma bem maior. E a gente atende as mulheres que se candidatam ali, precisam ser associadas, é gratuito para elas, está incluído, né, na anuidade. E nesse programa elas trocam com lideranças do mercado, inclusive CEOs. E aí elas podem ter a oportunidade de ter um patrocinador da carreira, né, além do mentor, para o resto da vida. Enfim, é uma forma de networking e de ascensão profissional, de aprendizado que elas só têm ali, né, e de todo o mercado, porque aqui não tem concorrência. Né? Aqui não somos concorrentes, aqui somamos, nos aliamos em prol de uma causa. E dentre outros benefícios, a gente tem uma rede, um clube de vantagens, que é o Clube Alia, que elas também recebem gratuitamente, onde o investimento que elas fazem na anuidade, elas recuperam em compras, seja inscrições em cursos, faculdades, que ajuda na capacitação delas, pequenas economias do dia a dia, farmácia, enfim, um esporte que elas queiram praticar, tudo ali no clube do Alia, né, que é esse clube de vantagens, que a gente proporciona para elas. Elas também podem participar dos nossos podcasts, elas podem escrever no Fala Mulher, que é um espaço também para as colaboradoras dos patrocinadores, destinados também a elas, e as associadas. Então, veja, a gente tem aí a TV Segura, oportunamente podem ocupar esse espaço. E, além disso, elas podem participar dos nossos eventos como palestrantes. E isso inclui pela primeira vez. Então, a gente não só coloca nos nossos eventos, prepara, né, e depois ainda indica para os eventos parceiros. Então, a gente tem aí todo um aparato de dar voz e movimento para que essas mulheres tenham visibilidade. A autoexposição, como eu te falei, é um grande problema para as mulheres. Então, a gente está aí com essas ferramentas, dentre vários outros benefícios aqui que eu posso ir lembrando no decorrer do nosso papo e fazer parte aí dessa rede de acolhimento e de propulsão da mulher. Sem dúvida. É fantástico e repleto de apoio para todas as mulheres. E eu me interessei bastante por conhecer ainda mais alguns deles que eu ainda não conhecia. Você fez a comparação do valor com o do metrô, né? Um pouco mais que o ticket, né? Mas te leva muito mais longe. Então, eu realmente acredito que vale muito a pena. Inclusive para o nosso time. Você falou bastante, Simone, sobre o mercado de seguros e também sobre o mercado de tecnologia, né? Inclusive, o último evento de vocês usaram bastante da tecnologia para poder promover e fazer com que tudo acontecesse. Por que essa aproximação com o mercado de tecnologia? Da onde que vem? Qual tua bagagem, né, nesse mercado de tecnologia? E como que ele é importante hoje para a Sou Segura? Como que isso ajuda a difundir
essa causa, esse movimento? Veja, a gente, como eu disse, a gente precisa dos aliados homens, né? Então, não diferente, eu tenho um marido, né, que está na tecnologia da informação. E, para se ter uma ideia, o meu escritório ele já começou todo virtual. E eu comecei em 2006. Caramba. Então, eu já tenho aí um pezinho muito voltado para a modernidade, eu estou sempre aprendendo, buscando, né? E acho que todas as mulheres já estão nessa vibe aí, as empresas. Acho que a pandemia, como eu te falei, trouxe essa necessidade mais do que nunca. Temos já poucas mulheres empreendendo aí nas startups. Uhum. Mas não houve outro meio, né? Eu já tinha a ideia de ir para o mundo digital, nós já tínhamos isso em mente, de estar abrindo nas redes sociais. Aquele evento de março de 2020, nós fizemos no Rio e em São Paulo. Ele originalmente foi feito em São Paulo, transmitido para um auditório no Rio de Janeiro, né? E nosso próximo passo era abrir nas redes sociais, ao vivo. Sim. E acabou que a gente teve que se reinventar e colocar todos os planos, o que a gente tinha ali para lançar no mundo digital, usando todas as ferramentas tecnológicas. Veja, né? Podcast, TV. A gente teve que aprender. Quem não sabia, precisou aprender. Nós estamos aí, viramos apresentadoras de TV, locutoras de rádio, enfim. E isso é a prova que não há limite, né? E a gente se somando aí, aprendendo sempre. E, enfim, não há outro meio. Hoje a tecnologia está na nossa vida, sempre esteve, eu acho. Mas, assim, mais necessária do que nunca, né? Sim. E a gente se acostumou a usar ela. Nenhuma dessas tecnologias é nova, né? Mas a gente se acostumou a usar e passou a ver com bons olhos, né? Eu estava conversando esses dias com uma publicação que a gente tem no mercado, né, com a equipe dessa publicação, desse site. E antes, há 2 anos atrás, ser só digital era ruim. Você falava, não, mas esse daqui não tem nenhuma publicação física, é menor. E hoje em dia não, é uma vantagem, né? Você fala, por que eu preciso da publicação física? Eu nunca precisei, na verdade, mas existia esse hábito. E vocês vão deixar disponível em algum momento o conteúdo desse evento que teve? Eu estou perguntando também por interesse próprio, porque eu não pude assistir e eu estou bastante curioso para conhecer. O Summit, né? Que foi em dezembro. Sim, sim. Então, a gente já recebeu todo esse material bruto, né? Esse evento, ele realmente foi ao vivo. Quem assistiu, assistiu. E aí ficou esse gostinho aí de quero mais, né? Sim. Nesse ano, a gente vai fazer outro Summit. Então, para todo mundo que está ouvindo aí, fiquem atentos. A gente está só em dúvida se será em setembro ou novembro. Estamos ajustando aí. Se vai ser um pouquinho antes do fim do ano ou não. Mas a gente vai disponibilizar, sim, no nosso canal do YouTube, por um período. Né? A gente está preparando aí a edição, né, desse material. A gente estava aguardando a questão também dos direitos autorais aí com relação a essa publicidade na nossa rede. E a gente vai disponibilizar por um período e depois, provavelmente, deixará disponível apenas para as associadas. Fantástico, tá bom. Eu vou correr, se inscrevam no canal da Sou Segura, ativa lá o alerta para vocês saberem quando entrar lá. Fiquem ligados, isso mesmo. A gente vai relacionar aqui todos os canais do pessoal da Sou Segura para que vocês possam acompanhar. Hoje já são quantas associadas? Então, o número exato, ele muda todos os dias, né? Mas a gente já passou das 700 associadas. Né? Lembrando que a gente trazia ali uma base do Clube das Luzinhas que zerou, porque passou a ser pago, né? E quando a gente se reinventou aí na AMES, quando ela nasceu e a Sou Segura, a gente teve que começar um trabalho de conscientização do quanto era importante, de fato, a rede. Uhum. Então, a gente cresceu exponencialmente, né? Então, a gente tem aí todo um trabalho para ser feito junto às empresas, de maior divulgação. Mas eu acredito que passa também pela conscientização das mulheres, identificarem na Sou Segura, de fato, essa rede que faz a diferença para elas. Então, a gente está crescendo cada vez mais, as empresas estão cada vez mais reconhecendo a importância desse trabalho, Sim. somando forças conosco, e estamos fazendo muitos eventos internos, né? O mês de março, praticamente, ficamos dentro das nossas patrocinadoras, fazendo toda essa divulgação. E em breve a gente vai divulgar um número bem maior aí de associadas. Espero que esse podcast possa ajudar com uma gotinha nesse universo todo. Tem uma iniciativa de vocês que chama Comitê Juntos por Elas. Como que funciona? Então, esse comitê, ele nasce da necessidade dos homens na conversa, né? Sim. Eu falei um pouquinho aqui
hoje sobre ele. A gente formou esse comitê no ano passado. A gente chamou os homens líderes, né? A maioria diretores e CEOs, alguns entrantes, né? Para trocar conosco essa quebra de vieses. Então, a gente convidou alguns pares, né? Dentro das nossas patrocinadoras e fora também, e fizemos uma junção dessas lideranças. E deu muito certo, né? Então, ali a gente começou com 8 líderes nesse primeiro comitê. Eles que deram o nome, Juntos por Elas. Nós demos uma série de nomes, dentre eles o Juntos por Elas. E eles elegeram esse nome, nos ajudaram a formatar um pouco como seria esse comitê. E ali nós discutimos vários temas de conscientização e para que sejam desenvolvidas ações e que eles também possam sair multiplicadores da nossa causa. Quando um homem fala para outro homem, tem um outro impacto, né? Então, a gente quer que eles sejam os multiplicadores das nossas vozes, sejam igualmente protagonistas da nossa causa. E aí virão os aliados na sequência, então será um somatório de homens. O que nós fazemos ali? É uma reunião, normalmente bimestral, onde eles se preparam para expor um tema de equidade de gênero. Tá. Então, eles pesquisam, alguns já são muito inclusivos, outros não. Então, eles trocam entre eles e formam uma belíssima apresentação para discutir conosco. E ali a gente já falou a importância de um CEO inclusivo, o porquê da equidade de gênero, porque essa equidade precisa estar no topo, pelas questões que eu já narrei aqui. A importância da divisão de responsabilidade em casa, da paternidade ativa, de ações e quebras de barreiras dentro da empresa. A importância de ter um plano de carreira para as mulheres, de não haver o gap salarial, que isso é um outro problema gravíssimo, né? O último relatório da CNSEG mostra um gap de 34% nos salários entre homens e mulheres, o que é absurdo. Então, por que não pode haver? Por que a mulher, o trabalho dela vale menos, né? Já não basta essa história da não remuneração em casa. Então, todas as profissões de meninas, por que você tem que educar os seus filhos a respeitarem as mulheres e as suas decisões, porque o empoderamento começa em casa, né? A educação começa em casa. Então, a importância das mulheres em C-level, dentro dos conselhos administrativos, que também é outra escassez. Então, a violência, né, doméstica, o assédio moral, todos esses temas nós abordamos com eles. As agendas são complicadas, né? São pessoas que têm dificuldade, mas eles tornaram essa pauta uma prioridade. E a gente ficou muito feliz. Eles apresentaram no Summit, teve um painel sobre o Juntos por Elas. E a gente chamou, igualmente, homens que não faziam parte do conselho para que haja uma integração, do comitê, perdão, porque vem ainda esse ano uma nova turma. Esse comitê se forma agora em maio, vai ser o encerramento, e já no segundo semestre começa um novo comitê. Então, a nossa ideia é difundir essa conversa com os homens, de modo que a gente possa atingir aí todos os grandes líderes do mercado, para que eles possam ser multiplicadores e igualmente resvalem a nossa voz. Pô, fantástico. Muito, muito bem desenhadas as ações, muito bem estruturadas, assim. Eu honestamente, fiquei, né, quando eu conheci um pouco mais a Sou Segura e agora com o nosso papo ainda mais, muito bem impressionado, assim, a amplitude da ação da Sou Segura, né? O quanto ela pode impactar e também os números dela. E aí eu queria saber um pouquinho mais de você, Simone. Eu, quando comecei a fazer live, foi a minha primeira aparição pública, assim, né, de começar a produzir conteúdo, não foi nem um pouco confortável. Foi no meio da pandemia, um dia lá, o Omar, que é meu irmão e era o CEO aqui da Tex, ele não pôde fazer e falou, cara, toca lá. Foi inclusive com o Rony, da ANS, pô, então tá bom, então eu vou lá na sala de casa, tal, preparativo, totalmente desconfortável. E uma das coisas que eu falo pro time de marketing aqui, é que eu tava desconfortável, eu tava inseguro, mas eu tinha esse time, essa equipe me apoiando, eu tinha segurança deles. Se desse alguma coisa errada, eu podia contar com eles, enfim. Eu me sentia, de fato, muito seguro ali. E eu escrevi esse mês, né, eu escrevi para Seguro Nova Digital, falando sobre isso, né, sobre a dificuldade que é o primeiro dia.
com a primeira oportunidade é tão difícil. Como que foi para você? Quando você começou a palestrar? Por que você começou a palestrar, né? Foi convite por alguma posição que você ocupava, enfim. Como que isso aconteceu e quais foram essas dificuldades no começo? Então, eu diria para você que 90% da população tem pânico, né, de falar em público. E tem mais medo de falar em público do que da morte. Então, inclusive, é uma das capacitações que a gente vai promover no clube. A gente já promoveu lá atrás no Clube das Luzinhas, Se aliás. morreu, eu já não estou mais lá, né? O problema é estar lá para ver o que aconteceu. Então, e a gente também, por isso também a gente promove aí esse falar pela primeira vez, subir ao palco, seja ele virtual ou físico, né? Tá. Eu que sou advogada, professora, oratória, fui de área comercial há muito tempo, estava sempre discutindo à mesa com muitas pessoas e treinando corretores. Foi natural, né? Os convites vieram, num dado momento eu fui falar para 300 pessoas, eu fui convidada para um evento de resseguro, isso através do clube, né? Para falar, para você ver a importância da rede, né? Desse apoio. E elas me encorajando, vai lá. E eu fui falar de direito seguro, especificamente de sinistro, enfim. Isso o mercado ainda não era nem aberto de resseguro. Então, foi um pouco natural falar. Mas eu te digo, dá aquele frio na barriga, né? Sem emoção não tem graça. Mas você precisa ir apesar do medo, né? Porque a gente tem técnicas também para isso, né? Mas a gente sempre acha, especialmente na mulher, eu acho que o homem ele ainda vai com mais desprendimento, né? Dada a cultura. A mulher, ela, pela mania do perfeccionismo, de não se permitir ser imperfeita, eu acho que ainda é um pouco mais difícil para elas se exporem. Mas a palestra, para mim, ela veio como uma consequência natural, né? Desde o direito. E eu tenho estado muito mais ativa, muito por conta da causa, né? Da Sou Segura. Acabei tendo que aprender muito mais sobre diversidade e inclusão. Tem sido uma troca muito, muito gostosa. E hoje, para mim, é realmente muito mais tranquilo, né? Mas sempre dá aquele friozinho na barriga. Imagina lá no nosso summit, 2.000 pessoas online, né? Caramba. Você tem medo do julgamento, você sempre fica, será que eu fui bem? Isso é comum a todos nós, né? Mas eu diria isso, respira fundo, se prepara bem, né? Porque se você não estiver bem preparado, gera uma insegurança enorme. E aí é o lema da Sou Segura, né? O lugar que toda mulher quer chegar, quer estar, ou já está e não sabe, né? E aí só vai saber se tentar. Sim. Então, a gente está aí para dar esse colo, esse acolhimento, como você falou, ser essa equipe que apoia, né? A gente tem uma das nossas conselheiras responsável pela coordenação da mentoria, que é a Priscila Costa Russo, e ela usa 2 frases que eu gosto muito. Enquanto umas me empurram para frente, outras me jogam para cima. Caramba. Legal, por aí. Legal. Tem problemas, dores e oportunidades que são vistas pelas mulheres e, às vezes, não enxergam que elas podem resolver isso ou que elas teriam a habilidade para isso. Eu acho que tem uma pesquisa do LinkedIn, salvo engano é do LinkedIn, que fala o quanto uma mulher precisa se sentir ou estar preparada para aplicar para uma vaga, enquanto o homem não tem metade daquelas coisas e vai lá e aplica, né? Então, esse atiramento, né? Ir lá e fazer é algo que... Esse perfeccionismo, né? Que a mulher e talvez a sociedade impõe a ela, né? Cobram mais, né? Sim. A mulher se cobra também muito mais. E sim, se eu não me engano, 80% dos homens se aplicam e apenas 30% das mulheres. E muitas vezes elas estão até mais capacitadas que os homens, né? Então é atirar-se, né? naquela oportunidade. E aquilo que você não sabe, você tem capacidade de aprender. Nunca achar que a gente sabe tudo ou tem que saber tudo para assumir um cargo, né? Afinal de contas, nós não temos faculdade de ser CEO, não temos um curso que ensina. E muitas vezes o que a gente tem visto aí é que as mulheres estão tendo a oportunidade, especialmente das empresas multinacionais, estão entregando e fazendo um enorme sucesso. Então, copiar e colar, que as empresas que não têm as políticas passem a ter e dê essa oportunidade, que coloque as mulheres na shortlist para cargos de diretoria
E aqui nós não estamos falando de colocar a mulher sem mérito, sem que ela tenha as capacidades necessárias ou habilidades. Muito pelo contrário, é reconhecer que elas têm e deixar que elas façam. Essa premissa é o delegar o poder, né? Eu vi uma entrevista uma vez do Thales Gomes, que da Easy Tax, na época Easy Tax, agora ele está em uma empresa que chama G4 Educação, e ele falando que teve a oportunidade, né, a proposta do board, ele já tinha recebido aporte de vários fundos, e falou, então você vai ser o CEO. Ele falou, claro, tá aceito e tal, e saiu de lá, entrou na internet e falou, o que é um CEO? O que um CEO faz? Vou aprender e vou descobrir como é que faz, né? Então, acho que é um pouco disso, bem legal. E nesse livro, vocês contam histórias fantásticas, né? Queria falar um pouquinho dele, são 30 histórias. Como que surgiu esse livro? Tua história também está aqui, né, contada. E conta um pouquinho dele pra gente. Vou colocar ele aqui, ó. Eu sei que ele está disponível na Amazon, porque foi lá que eu comprei o meu, mas eu também recebi um de presente. Então, Emir, esse livro, ele foi um convite, né, que eu recebi da Regina Lacerda. Ela é uma corretora de seguros em Brasília. Sim. E essa marca estava patenteada pela editora Líder, e ele é idealizado pela Andréa Roma, que é a CEO da editora. E ela tem a série Mulheres, que tem exatamente esse objetivo, de empoderar as mulheres, mostrar as mulheres nas suas profissões, suas histórias, tirar a mulher da invisibilidade. É né? uma série que passa por várias profissões, Exato, exato. E eu tinha, desde que a gente montou a Sou Segura, eu tinha a ideia de fazer uma antropologia das nossas mulheres. Não exibir apenas mulheres que eram top, porque eram pouquíssimas. Mas sim extrair quais são as mulheres que estão no nosso mercado e colocá-las em evidência. E empoderá-las também para que elas escrevessem. Então, eu aceitei o convite, foi um grande desafio. Não é fácil a gente contar a vida da gente num capítulo, né? E foi uma oportunidade incrível de eu me reconciliar com a minha história, de eu fazer as pazes comigo mesma, resgatar muito da minha autoconfiança e ver o quanto eu tinha feito, né? Por conta da síndrome da impostora que reside na gente, né? A gente sempre acha que não está o suficiente, que não é merecedora, que eu achava que eu nem deveria estar naquele livro, né? E aí, ao mesmo tempo, eu falava, não, o propósito é o propósito da Sou Segura. Eu preciso realmente aceitar esse convite. Caramba. E aí trouxemos várias outras mulheres, uma indicando a outra. Praticamente metade do nosso conselho está dentro desse livro, que era uma forma da gente ter coragem de se mostrar, de se autoexpor e inspirar que outras mulheres se exponham. E aí saíram histórias de mulheres diversas, com histórias únicas e incríveis, e ao mesmo tempo com muitos pontos em comum, né? Quer dizer, você vai ler cada história e vai ver que todas as mulheres têm pontos em comum de barreiras a serem superadas. Então, eu espero que venham outros livros. Vai vir aí um volume 2, né? Em breve. Inclusive, eu vou ter uma live sobre ele na editora Líder, que vai ser no próximo dia 7. Tá. E acho que às 18 horas no canal da editora Líder. 7 de maio. E 7 de abril agora. 7 de abril. Já bom. vai começar aí uma seleção da editora para o volume 2, né? Que vem com uma conotação um pouquinho diferente. Eu nem sei se eu podia já estar falando aqui, mas não sei nem se você me deixa falar, mas eu já estou aproveitando aqui para falar. E esse livro vai ser coordenado pela Isabel Azevedo, que é a nossa conselheira também. Pô, incrível. A gente apoia. Eu tô terminando de ler o livro do Tim Cook, que tá há bastante tempo que eu tô terminando de ler ele. Até por causa da minha filha, chego em casa, não consigo mais ler, mas o próximo livro que tá na minha cabeceira é esse daqui. Quero muito ler e conhecer mais também essas histórias. A gente pensou um quadro, é a primeira vez que a gente vai fazer esse quadro, que foi uma ideia do Hugo, que é do nosso time aqui de educação, que ele chamou de Minuto Final. Então aqui é um bate-papo rápido, só para perguntar algumas coisas para você, para conhecer um pouco mais e um momento talvez até mais descontraído da nossa conversa. E ele elencou aqui 8 perguntas, mas são bem simples, do tipo,
Qual um lugar inesquecível que você já foi? Eu digo que é o lugar que eu nasci, né? Petrópolis, minha terra natal, onde eu vivi grande parte da minha história e espero que ela não seja esquecida. Tanta tragédia aconteceu ultimamente que eu achei pertinente trazer aí agora essa terra tão linda, tão imperial, né? Tão utilizada pelos políticos, inclusive como veraneio, pelos artistas, uma cidade que conta a história do país. E desde o descobrimento, praticamente, né? Desde o Império. E a gente tá aí largada, né? Uma cidade que ficou largada ao descaso. Enfim, mas Petrópolis renasce da lama. Incrível. A gente tem 2 clientes em Petrópolis, a gente falou com eles logo que teve as 2 grandes chuvas, né? As 2 enchentes. E um deles teve um impacto muito grande. O outro, graças a Deus, não aconteceu nada mais grave, mas um outro teve um impacto muito grande. E no que a gente puder apoiar, óbvio que a gente vai apoiar para que eles se reergam, né? Para que as coisas voltem a acontecer e prosperar. Qual um sonho realizado? Eu acho que foi esse, né? De trazer a equidade de gênero e o empoderamento feminino para a discussão no mundo corporativo. E tendo ele realizado, qual o próximo sonho? Bom, o rumo ao ícone, né? Ver essa igualdade plena, essa equidade plena implementada até 2030. Legal. Eu espero poder também fazer parte e contribuir com isso. Um livro que você indica? Eu indico o livro Mulheres que Correm como Lobos, com os Lobos, perdão. Sim. Mulheres que Correm como os Lobos, da Clarissa Pinkola Esser. É um livro que narra a mulher na sua origem, os seus instintos, o quanto ela veio sendo apagada pela cultura e, ao mesmo tempo, num dado momento, toda essa coragem, todo esse resgate, toda a força que a mulher tem, ele vai emergir e é muito interessante. Eu não podia deixar de indicar para vocês lerem um livro feminista, né, que traz um pouco de tudo isso que eu falei aqui. Sim. Minha esposa leu, eu quase ouvi ele inteiro, porque ela ia me contando, e é realmente muito, muito, muito interessante. E todas as edições que eu já vi, as capas são lindas, é uma imagem muito forte. Eu ainda não li. Um filme. Então, eu gosto de filmes leves, né? Aliás, eu adoro todo tipo de filme. Então, é uma pergunta que me fez refletir, e aí, não diferente, eu também trago aí uma história de mulheres, né? Eu gosto muito do Diabo Veste Prada, ele é um filme de 2006. Eu sou muito fã da Meryl Streep. A atuação dela, para mim, é algo brilhante, né? Mas por que eu indico o filme? É um filme divertido e é um filme que traz as mulheres em polos diferentes, né? Uma jovem tentando se inserir no mercado, numa revista de moda, né? Aham. E ali ela enfrentando uma chefe muito rígida, e tem a ver um pouco com a sororidade que eu falei, no caso é o papel da Meryl Streep, ela vem a ser a chefe. E, ao mesmo tempo, mostra o quanto essa mulher durona, difícil, sofre por ter se inserido através da camuflagem, né? No mercado milionário, na alta liderança, e quantas vezes ela não teve que se mascarar, esquecer suas próprias emoções. E a menina ali tentando um espaço, abrindo mão do lazer, do namorado, da vida dela, para ser uma mulher de sucesso e ter uma carreira bem-sucedida. Então, acho que mostra 2 mulheres diferentes e trabalha os temas aí que a gente estava falando, né? A mulher não pode mais se camuflar, ela precisa ser a líder mulher e não repetir o modelo do papel dos homens. Não precisa não ter emoção, somos todos vulneráveis, essas vulnerabilidades precisam ser mais expostas, inclusive dentro das empresas, para que a gente seja o que a gente é. E a vida não precisa ser tão dura, né, com uma pessoa que está começando uma carreira, ela precisa ser incentivada, motivada, se ver refletida na alta liderança. Então, acho que é um filme que faz você repensar e, ao mesmo tempo, com brilhantes atrizes e uma história muito legal. Sim. Esse eu assisti, acho também fantástico. Um ídolo. Simone de Beauvoir, né? Uma escritora e feminista e que, além de tudo, é minha xará. Acho que todas conhecem as frases da Simone, enfim, uma mulher a ser aí imortal.
E falando de frase, então, qual que é a frase? Ele colocou aqui que te define. A frase que me define é: desafie os seus medos e você verá que não há nenhum lugar que você não possa estar ou chegar. É uma frase que eu juntei aí de 2 frases que estão no livro Mulheres no Seguro, no meu capítulo. Tenha sempre um plano B. Que legal. Caramba. Simone, obrigado. Obrigado por dividir tanto com a gente. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Como você falou, de priorizar a agenda e tudo mais. Eu sei, para quem não sabe, a Simone tem um escritório, ela é sócia de um escritório, fundadora de um escritório de advocacia que atende várias seguradoras. Então, estar aqui, se deslocar até aqui fisicamente para a gente poder bater esse papo, eu sei o quanto nos custa e nos cobra, né, para a gente poder fazer isso. Então, obrigado. Ver o amor que você tem pela causa, pelo que você está fazendo, é algo que é absolutamente motivador. Eu vi uma frase esses dias que dizia que, assim, errar, tudo bem, faz parte, vai acontecer. Agora, fazer as coisas sem amor é imperdoável. E eu acho que faz muito sentido, assim. De fato, você mostra todo esse amor e espero que esse episódio, de alguma forma, possa contribuir para isso, para a equidade, para que em 2030 ou antes a gente possa chegar até lá. E parabéns a você da Sou Segura, todas as mulheres que fazem parte. Espero que a gente possa ter ainda mais iniciativas como essa, né, e poder agregar. Sigam a Simone nas redes sociais. Deixa eu ver se eu tenho aqui os arrobas. A gente coloca todos eles nos comentários. Siga a Sou Seguro. Fique de olho no YouTube para não perder. Pode falar quem tá? Eu acho que foi público já. A Monja Coin, que também fala no evento da Sou Sim, Segura. sim. Ela faz o painel de abertura das palestras, né? De discussões ali. De manhã foram capacitações do primeiro dia. E aí ela abre na parte da tarde os painéis que vão suceder. Boa. E aí ela já nos autorizou agora a divulgar e a gente vai começar as divulgações em breve. Boa, eu vou ficar de olho lá para não perder. Obrigado, Simone. Eu que agradeço, Emília. Eu queria aqui deixar registrado um agradecimento enorme a Margot Black, que abraçou essa causa comigo, a todas as cofundadoras, a todas as conselheiras, diretoras, embaixadoras, voluntárias. Enfim, eu estou muito feliz, as empresas patrocinadoras, vocês, Tex, e estou muito feliz de ver o resultado que essa causa está trazendo em termos de engajamento e em termos de ações, e a gente já vê aí resultados muito claros dessas ações que a Sou Segura vem fazendo através do mercado, provocando reflexões, conscientização. Fica aqui meu agradecimento. Sem elas, sem essas mulheres comigo, a gente nunca teria chegado lá. Fantástico. A gente tem uma frase na Tex que a gente fala muito, que o que nos motiva, né, é inventar o futuro. E o que vocês fazem, sem a menor dúvida, é inventar esse futuro que a gente vai viver. Então, vamos fazer isso todos nós juntos. Próximo, acompanhe o Tex Talk em todas as redes sociais, YouTube, tem até corte no TikTok, a gente está em todos os lugares para levar informação, conhecimento, inovação para todas as pessoas que fazem parte dessa indústria que é tão importante e que eu acredito realmente que só está começando. E esse daqui é uma das nossas contribuições para ele. É um prazer enorme. Obrigado, Simone, mais uma vez. Obrigada, Emília. Até o próximo. Valeu.